Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 10 anos, de 2005 a 2015, o número de pessoas com depressão subiu 18,4% no mundo todo. Aqui no Brasil, 5,8% dos habitantes sofrem com a doença, a maior taxa do continente latino-americano. Por estas e outras razões, a OMS considera a depressão o mal do século XXI e diz que ela será a doença mais incapacitante do planeta até 2020, amanhã, né? No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa doença que tem nos preocupado tanto, das atitudes e hábitos do cotidiano que podem ajudar a preveni-la, dos tratamentos convencionais e alternativos e dos estigmas que ainda a cercam. E para isso, nós vamos receber a Fátima Caldas, médica neurologista especializada em comportamento, diretora e fundadora do Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, e o Fernando Binhardi, médico homeopata, pesquisador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp e fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata de Cotia, em São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Esse assunto é um assunto importantíssimo para todos nós. E eu acho que a primeira dúvida que as pessoas têm é qual é a diferença da depressão de uma tristeza profunda. Porque na perda de um ente querido, num longo momento de desemprego, numa grande desilusão, numa fase onde as coisas não estão indo de acordo, você sente a tristeza, você fica mal. Às vezes você não quer falar com ninguém, eu estou sem paciência, eu triste, eu choro de vez em quando. Mas quando que eu percebo que isso não é apenas uma tristeza e isso vira uma depressão? Quem começa? Posso falar sobre isso? Eu vejo que a tristeza natural das perdas na vida, ela traz a pessoa para dentro dela mesma numa atitude intimista, que faz ela refletir sobre o que está acontecendo, como foi a vivência dela com essa perda. Ela traz e é uma emoção importante para o ser humano, porque aproxima ele dele mesmo. Já a depressão é um estado onde não é exatamente a tristeza em si que é vivenciada, mas é um estado de falta de ânimo, um estado de estar na vida sem sentido, sem vontade de fazer as coisas, sem um objetivo claro para viver. E com isso a pessoa vai perdendo outras qualidades do dia a dia, como a possibilidade de dormir bem, de comer bem, de querer se relacionar. Ela vai se retirando e normalmente ela é acompanhada de uma baixa estima. Ela vai ter um processo de autoculpabilização que faz com que a pessoa esteja no mundo de uma outra forma, não exatamente sentindo uma tristeza por um motivo específico. Tem pessoas, Fernando, queria que você completasse isso na sua visão, mas eu entendo que tem pessoas que são mais naturalmente, não digo talvez pessimistas e as otimistas, mas uma pessoa que é muito alegre pode ficar depressiva e aí talvez seja essa mudança no comportamento que chame a atenção. Fale um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que o lugar comum entre tristeza e depressão é o vazio, né? É a falta, né? A falta, por exemplo, de um ente querido que se foi, que resulta numa tristeza, que é um sentimento, né? Uma coisa interessante da gente diferenciar é o sentimento. Na linguagem comum, normalmente se fala sentimento e emoção como coisas sinônimas, mas são de lugares muito diferentes e com fisiologias diferentes, né? Então, o sentimento, como você disse, nos devolve para dentro, né? A emoção nos projeta para fora, né? Então, eu me perco na emoção. E a depressão está muito... Tanto é que existe o termo depressão ansiosa, né? Que é uma depressão que está ligada à projeção externa. Eu fico, né, buscando lá fora algo que eu nunca encontro. E por quê? Porque eu tenho vazio de mim mesmo, né? Eu não sei bem o que eu vim fazer, né? Hoje, em ciência moderna, depois da descoberta do bóson, né, que é uma partícula que é chamada, inclusive, partícula de Deus, o que outrora era metafísico, o paraíso, hoje é uma dimensão da realidade que faz parte da ciência quântica, né? Então, o que é o paraíso? É uma maquete da realidade perfeita, concreto, feito dessas partículas que são mais rápidas que a luz. O que é uma vida com sentido? É aquela vida em que eu estou alinhado com a maquete perfeita.
Então eu estou fazendo o meu papel no sistema, no cotidiano. É daí que vem a palavra justiça. Eu estou no meu justo lugar, na hora certa, no momento certo. E frequentemente, se eu estou desligado dessa dimensão, e isso acontece quando a minha dimensão mental fica autônoma, né? Eu, entre outras coisas, posso deprimir. Quer dizer, eu perco o rumo. Né? Então é diferente, a tristeza, eu perdi alguém e vou elaborar isso. Na depressão, eu me perdi de mim mesmo. Então, é meio que eu não tenho saída. Eu entendo que a depressão... Por favor, Fátima. Uma coisa interessante disso que ele está colocando, a falta de saída e os tipos de pessoas, né? Isso vai se refletir de maneiras diversas. Por exemplo, uma pessoa que já tem um temperamento muito alegre, existem tipos diferentes de personalidade. São pessoas que são extrovertidas, que são alegres. Perguntar, quer dizer, a pessoa que é muito alegre, muito feliz, também pode ficar deprimida? Ou pode, mas a pessoa que já é naturalmente raivosa ou triste da vida, já não é muito feliz, né? Tem mais tendência, não? Não, existem tipos diferentes de personalidade. Algumas pessoas que já são mais extrovertidas e alegres e outras que já são mais fechadas e mais tímidas. A depressão vai tomar as duas da mesma maneira. É óbvio que pessoas que já têm um estilo de personalidade mais retraído e que passam por uma situação ou outra mais incisiva na vida, vão deprimir de uma forma mais evidente, né? Elas já vão num caminho natural daquilo que eles já viviam, mais fechadas, mais quietas. As pessoas mais alegres, quando elas deprimem, é muito mais marcante, né? Porque chama a atenção de uma forma mais intensa. Às vezes, as pessoas que têm uma personalidade mais fechadas demora para ter uma clareza de que elas estão deprimidas e precisariam de algum recurso, porque já é parecido com a personalidade que tinham antes. É interessante porque o Ricardo Boechat, que infelizmente não está conosco já e sempre eternamente faz falta, ele foi um estandarte com relação à depressão, porque ele teve e ele começou a falar sobre esse assunto e ajudou muitas pessoas. O que chocou muitas pessoas foi ver que uma pessoa ativa, alegre, com uma vida financeira resolvida, com uma família maravilhosa, teve depressão. E foi importantíssimo ter essa visão, né, de que não é uma coisa que a pessoa tem que estar com tudo destruído. A depressão simplesmente acontece. Minha pergunta agora é, tem um fator genético? Também, mas não só. Algumas depressões são decorrentes de um fator genético, elas vão aparecer numa família de uma forma mais repetitiva. Mas não só isso. Hoje em dia, por exemplo, o índice de depressão que nós estamos vendo na população não é decorrente de uma genética só. É decorrente de um estilo de vida, é decorrente de uma falta de sentido, de falta de objetividade no sentido da pessoa poder ir para a vida buscando uma abertura maior. Nós não temos mais contato com a natureza, nós não temos mais contato com ideologias, com filosofias, com possibilidades de repensar a vida. A vida está muito selecionada e muito superficial dentro dos conteúdos, por exemplo, de internet, que não vão a fundo. As crianças não aprendem mais o não sabem lidar mais com a derrota, né, no caso. E aproveito esse gancho e pergunto para você, Fernando, quais são as causas, na sua opinião? Então, genética é uma possibilidade. Né? Essa sala aqui, ela tem genética para a luz elétrica. Mas se ninguém ligar o interruptor, fica escuro. Né? E hoje isso está muito bem estudado, principalmente em câncer. Né? Você sabe até quantos interruptores, numericamente falando, são necessários para que efetivamente o horizonte clínico seja alcançado. Né? E assim é com toda a genética. Hoje a gente estuda muito doença crônica, né? E outrora se valorizava muito o papel da genética na doença crônica, né? Então assim, seus pais têm diabetes, bom, então ou não sei o quê. Hoje a gente sabe que, por exemplo, em diabetes, que é uma doença que a gente tem bastante contato, a causalidade que o material genético desempenha é inferior a 20%, né? Da ordem de entre 10% e 15%. O resto ou seja, cerca de 80%, é estilo de vida. Então, vai de encontro a isso, né, que você estava falando, que são as escolhas que eu faço. E daí vem de onde vem a minha escolha? Né? O que me guia no meu cotidiano? Então, a pessoa que aprendeu ao longo da vida
a ter mecanismos, ferramentas, instrumentos de, ao longo do cotidiano, se religar à sua natureza essencial, ela é guiada para onde ela precisa ir. Né? Nós vamos aprofundar essa parte, inclusive, porque natureza é parte dessa história. Mas o Capital Natural vai fazer uma rápida pausa e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre depressão com a Fátima Caldas, médica neurologista, diretora do Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, e o Fernando Binhardi, médico homeopata, fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Seguimos aqui falando desse assunto tão importante que é a depressão. Agora, como que a gente percebe que a pessoa de fato está com depressão? Quer dizer, qual é o processo para se diagnosticar isso e como fazer para chegar nas causas, Fátima? A primeira coisa é uma mudança de hábito, né? A pessoa começa a ter pouco rendimento, começa a não cumprir com as suas próprias obrigações, às vezes até nos seus hábitos higiênicos começa a ter uma modificação, menos vontade de tomar banho, coisas que vão acontecendo no decorrer do dia a dia, até que ela começa a não ser mais eficiente para aquilo que normalmente era. Então, dentro de uma família, por exemplo, os pais, os familiares podem perceber pela mudança de hábito que coisas estão acontecendo no comportamento da pessoa. Então, isso do ponto de vista mais superficial. Agora, do ponto de vista médico, nós vamos olhar realmente que a pessoa está com alteração dentro do ritmo biológico dela. Ela não dorme bem, ela tem alteração de apetite, ela tem um sentido da vida sem direcionamento, ela também começa a ter ideações suicidas. Muito no início ela vai pensar em morrer, podia acontecer alguma coisa para ela morrer, e depois ela começa a arquitetar a possibilidade de morrer. E, inclusive, começa, por exemplo, com acidentes na vida diária, bate o carro, se machuca muito. São sinais que acompanham também a depressão. Fernando, e aí eu vejo hoje uma sociedade que medica muito, diagnostica muito, e às vezes isso não pode estar errado. Eu não sei como... Ou no mínimo insuficiente. Né? Ou insuficiente. Então, a gente criou na Unifesp o setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde. Vou falar isso 3 vezes, vai. Transdisciplinaridade aplicada à saúde. O que é transdisciplinaridade? É uma atitude acadêmica, então a gente não perde o rigor científico, mas reconhece que todo fenômeno é complexo, que essa complexidade se dá em níveis de realidade. E o mais interessante, o terceiro pilar é operacional. Como dizia o Einstein, eu jamais vou encontrar a solução de um problema no mesmo nível onde ele acontece. Ele sempre está num nível de realidade acima. Então, já começa por aí, né? A medicina convencional, ela trabalha num único nível, né? Ela trabalha no nível material. Mesmo a psiquiatria é uma psiquiatria focada no cérebro, né? Que, se a gente comparar com a informática, é um hardware, né? E aí a gente está falando aqui de uma interface entre hardware e software, né? E o programa. Então é muito importante que uma pessoa que esteja apresentando esses sintomas que você muito bem colocou, possa ter oportunidade de ser vista no seu todo, né? E não, por exemplo, porque o que a psiquiatria clínica faz? Ela modula neurotransmissores. Sim. Né? Ou seja, ela atua no hardware. Né? É como se eu quisesse modalizar um software, um app, um aplicativo, mudando o hardware. Né? É possível, mas, enfim, talvez não seja a primeira opção de um técnico de informática. Né? A medicina convencional, ela trabalha muito no onde. Né? Você quer deixar um médico irritado, é chegar para ele e falar, doutor, eu já não estou bem. Ele vai olhar para sua cara com cara de interrogação, porque o que ele quer? Quer saber onde
e desde quando. Né? Se não tiver onde e desde quando, o raciocínio dele não começa. Né? Então, antigamente, quem não tinha onde ia para o psiquiatra. Né? Porque psiquiatra é esse cara que deve mexer com essas coisas que não tem onde. Né? Você sabe que você está matando alguns dos telespectadores hoje, né? Não, imagina. Está enfatando as pessoas. Não, imagina. Não, mas eu escuto isso, das pessoas. Né? Então, por exemplo, uma coisa que acontece fortemente na depressão são esses sintomas vitais, né? Perda de sono, né? Porque assim, a gente só não tem doença crônica, como por exemplo a depressão, se tem sono reparador. Então, todo mundo que não tem sono reparador, isso ficou muito óbvio no estudo que a gente fez lá na Unifesp, com hoje cerca de 3 mil idosos, é que o idoso que continua dormindo bem não tem doença crônica. Né? Então, essa epidemiologia que diz que o sono do idoso é naturalmente fragmentado, não é bem assim. Né? Na verdade, o idoso, né, a pessoa que vive mais tempo na nossa cultura alienada, tem manifestações, perde o seu sono reparador e por isso adoece cronicamente. Então, a homeopatia, por exemplo, que é uma medicina vitalista, age resgatando o sono reparador. Então, a pessoa que tem sintomas de depressão e tem acesso a um tratamento homeopático clássico, quer dizer, uma homeopatia destinada à pessoa e não à doença, frequentemente começa resgatando o seu sono reparador e existem estudos até mostrando como a pessoa deprimida que adiciona a homeopatia clássica ao seu tratamento começa a necessitar uma dose menor de antidepressivo. É porque eu fico sempre com cuidado, assim, não é nem lá nem cá, mas tem situações onde a pessoa está numa crise que você precisa ter uma intervenção para conseguir tirá-la desse momento. Sim. E aí você trata as causas. O duro é você não estar de olho de fato nas causas, porque senão você está só tapando sol com a peneira. Isso, né? exatamente. Vive com o band-aid, mas não está cuidando ali. Aprende a andar de skate, pô, para de cair. Não é? Exatamente. Eu acho que a depressão é uma entidade que precisa ser estudada de vários aspectos. A neurologia olha de um lado, a psiquiatria olha de outro lado, a psicologia olha de outro lado e também a espiritualidade está por trás disso. Né? Então, eu vejo que é complexa e é preciso essa complexidade para poder dar um diagnóstico, porque só colocar a depressão como sendo biológica, por exemplo, o que é uma tendência muitas vezes, e medicamentosa, e tratar com medicamentos simplesmente, vai tirar também da pessoa a possibilidade de compreender aquele sentido da vida naquele momento, o que ela precisa, qual o caminho. Então, a complexidade requer repensar a depressão como uma doença dessa época, como foi dito. Eu queria deixar bem assim, claro com vocês, na opinião de vocês, assim, quer dizer, ter o diagnóstico de depressão não necessariamente necessita de remédio, mas ter depressão pode ser importante o uso do remédio. Com certeza. Quer dizer, você consegue sair sem o uso do remédio, mas depende da situação que você está, você precisa do remédio. Então, essa que é a contribuição da transdisciplinaridade. Você olhar e atuar em várias dimensões. Então, um tratamento transdisciplinar, como você estava dizendo, ele olha nas várias dimensões. Por exemplo, um dos resultados marcantes que a gente teve no ensaio clínico que a gente fez, onde a única intervenção era a meditação, numa população de 140 idosos do bairro de São Mateus, que é um bairro, enfim, com um nível socioeconômico mais baixo e tal, foi que pessoas que entraram deprimidas deixaram de ser deprimidas na medida que conseguiram incorporar diariamente a meditação no seu estilo de vida. Né? Por quê? Porque eu digo que a pessoa ao meditar se lambuza da sua missão de vida, do seu sentido de vida. Né? Mesmo que você chegue lá como jornalista e fale, mas então qual é o seu estilo de vida? Não sei dizer. Né? Qual é a missão da sua vida? Não sei dizer. Mas o fato concreto é que você, ao meditar, vai lá, sabe Deus onde, né? E quando volta, você muda a sua atitude mental, você muda a sua maneira de interpretar a realidade, você muda a sua respiração, você volta a ter sono reparador e lá no hardware, né, no cérebro, você volta a ter serotonina.
Você falou vai lá, eu já digo vai aqui, ó. E é bem interessante essa viagem aqui para dentro. Olha, uma rápida pausa aqui no Capital Natural, o assunto é importantíssimo, não saia daí, porque depressão, temos que dar uma atenção especial para isso, para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, para nós mesmos nos tratarmos, para a gente entender a sociedade, até porque vivemos um aumento muito grande dessa doença no país e no mundo. Então, fique conosco, a gente volta já já. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando sobre depressão com a Fátima Caldas, médica neurologista, diretora do Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, e com o Fernando Binhardi, médico homeopata, fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. A depressão, ela ainda tem um estigma, ela vem aumentando em quantidade, a gente tem visto isso ser debilitante a ponto das pessoas pararem de trabalhar em todos os tipos de profissões, algumas profissões mais do que outras, mas, enfim, dentro de casa. E ainda há uma dificuldade muito grande de entender a validade disso, né? As pessoas ainda são estigmatizadas por dizerem que estão com depressão, como se elas fossem mais fracas, como se elas não tivessem capacidade, se fosse frescura, para de reclamar, levanta e sai andando. É prejudicial para a pessoa e para todo mundo, não, Fátima? Sim, e eu acho que esse estigma é só o esclarecimento mesmo. Acho que um programa como esse está podendo falar e alertar a população. Isso é uma doença da época, porque muitas coisas estão acontecendo nessa fase em que as pessoas estão criando muitas ilusões sobre o ideal de ser. E eu vejo que esse ideal de ser que é propagado na mídia, que é propagado nas redes sociais, faz com que a pessoa crie sobre si mesma uma expectativa onde não pode ser realizada. E esse ideal de ser vai levando cada um a buscar, certo? Ser algo que não é possível, porque tem que galgar diversas camadas da própria realidade. Daí entra a meditação. Meditação é presentificar-se, é estar aqui agora com o que você é realmente. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a depressão possa ser acolhida de uma forma mais clara por cada um que entra nesse estado de depressão, porque tem a ver com uma ilusão sobre si mesmo e uma decepção sobre si mesmo, que faz com que o indivíduo ache que ele não é capaz de estar dentro daquele ideal que está imaginando na época que deveria ser. Então, uma das coisas que a rede social traz é essa imagem sobre as pessoas, que precisa ser divulgada nesse sentido de esclarecer, né? A depressão é uma doença, nesse momento, de busca de um ideal de ser que está fadado a realmente não acontecer, porque ele é ideal, ele não é realidade. Nossa, e a gente ainda vai abordar isso, porque eu quero falar de como os jovens estão sendo afetados, onde a gente tem uma fragilidade, principalmente quando a gente trata desse assunto. Mas eu vou recorrer aqui, porque eu vou usar até um termo japonês para falar com você, Fernando. Porque o Japão tem uma noção no Japão de que o contato com a natureza possui uma propriedade terapêutica muito relevante, né? E aí ela é conhecida, tem uma prática conhecida como Shinrin-yoku, ou banho de floresta, com eficácia comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde. Interessante, porque o Japão tem esse avanço. Acho fantástico. É uma eficácia no trabalho, saúde e bem-estar japonês. Vocês acham, e aí eu te pergunto isso, Fernando, que a gente estar mais distante da natureza é um fator que ajuda nesse processo de depressão e a gente precisa retornar a isso? Como fazer isso? Então, a gente faz banho de floresta no Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. O que é um banho de floresta? Só entrar na floresta. Só entrar na floresta. O resto ela faz. Entendi. Está explicado porque eu sou louca de vez em quando, eu tenho necessidade. Não só você, como muita gente. Então, isso nasceu, eu além de ser médico, sou ornitólogo, estudo aves e tal. Daí eu estava com um projeto de aves na Mata Atlântica, ali na região de Iguape. E fiz uma besteira boa, né? De marcar uma fase de pesquisa de uma determinada ave junto com um grupo de terapia. E daí falei, gente, eu estou com um problema, que tal a gente ir para lá junto? Aí eu faço a minha pesquisa e também atendo vocês. Eles toparam. Nesse grupo tinham, entre outras pessoas, 3 mulheres com câncer, num estado já metastático. Em 5 dias de mata, essas mulheres mudaram totalmente. Falei, opa, então
Tem um milagre aqui, né? E foi a partir daí que surgiu a ideia do Centro de Ecologia Médica, que nada mais é do que uma mata virgem acessível ao cidadão urbano, né? Então a gente desenvolve lá no Centro de Ecologia Médica, que fica ali vizinho à reserva do Morro Grande, que é uma reserva florestal de mais de 100 anos. Onde que fica o Morro Grande? Fica em Cotia, mas entre Cotia e Caucaia. Tá, Grande sabe? São Paulo. Grande São Paulo, Tá. pertinho, dá uns 40 minutos de São Paulo. Então, porque esse trabalho que eu vinha fazendo, eu ficava em Iguape e eu tinha que percorrer uma hora de barco até chegar no lugar, tal. E o barco, você sabe que barco quebrar é pleonasmo, né? O barco sempre quebra. E daí eu falei, não, eu estou arriscando muito, até um dia que eu fiquei com 30 pessoas à deriva, tal. Falei, não, é muita responsabilidade. E daí que eu comecei esse processo, há 20 e tantos anos atrás. E hoje a gente percebe claramente como a pessoa, né, recuperando essa possibilidade do contato com a natureza, principalmente a natureza preservada, que tem a natureza do Parque Ibirapuera e tem a natureza preservada. Sim. Então, na natureza preservada existem informações que a mata agrega a quem a visita. Mas sabe uma coisa que eu acho surpreendente nesse assunto? Nós somos natureza. Ah, é, porque a Nós gente somos volta e meia fala isso no capítulo. 70% de A água. gente fala como se fosse uma coisa distante. Né? Exato. E uma das formas de trazer a pessoa de volta para ela mesma é a circundá-la de natureza. Nós estamos no meio do concreto, nós criamos um ideal porque nós saímos do meio daquilo que nós somos realmente. Então, só de trazer a pessoa para a natureza, para um banho de rio, para uma possibilidade de ficar no silêncio da mata, de olhar o céu e ter um olhar distante, porque nós estamos com uma visão de sentido da vida muito próximo. Sim. E o sentido da vida tem uma longevidade. Fátima, eu falo, se você andar na Marginal Tietê ou na sua cidade, onde você achar adequado, olha para cima. Você está caminhando no ponto de ônibus, tem uma árvore, às vezes não tem, né? Porque é tão árido. Mas olha para cima, você vê cores, você vê passarinho, você vê o balançar das folhas da árvore. Se você parar para realmente olhar aquilo ali, é poético, é emocionante. Exato. E você sabe que os sufis, antiga tradição hermética do Oriente Médio, uma das formas de tratar a depressão era passar diversas noites olhando para o céu. Olha que maravilha. E uma das formas de você poder trazer a pessoa de volta para ela mesma é justamente o olhar distante, poder olhar a longo prazo. Essa questão de você sentar aqui, imaginar que você está na Terra, que tem um universo acima, você reposiciona você mesmo. Você toma noção do seu tamanho para começo de conversa. E ao entrar em contato do seu tamanho, mas o tamanho de todos, você se reposiciona. Encontrar a sua posição é algo absolutamente relaxante. Porque quando você acha que você tem que ser uma coisa que você não é, isso traz muita angústia, traz muita ansiedade. E reposicionar com a natureza, com o seu tamanho, e o seu tamanho junto a todos que são iguais, isso é um alívio para a alma. Olha, Fernando, eu tenho um minutinho para a gente encerrar o programa de hoje. Você queria cumprimentá-la. O que você queria dizer? Você falou no começo a respeito de a pessoa que deprime não vai ao trabalho. Uma das causas de depressão é trabalhar em vez de laborar. Trabalho, etimologicamente, vem de tripalho, que é um instrumento de tortura. Então, e muitas pessoas passam a vida na tortura do trabalho, sem descobrir o seu labor, aquilo que ele veio fazer. Então, uma forma de auxiliar profundamente uma pessoa deprimida é auxiliá-lo a resgatar a sua capacidade laboral, a sua capacidade de ser no mundo aquilo que ele veio ser, ou, parafraseando Francisco, ser instrumento da vossa paz. Olha, adorei essa citação. E com esta citação,
de São Francisco de Assis, eu acabo o programa de hoje. Mas é só para hoje mesmo, porque semana que vem a gente continua com essa conversa com os nossos dois convidados, a Fátima Caldas, médica neurologista, diretora do Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, e com Fernando Binhardi, médico homeopata, fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Eu peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos, entre nas nossas redes sociais, compartilhe, comente, se aproprie do nosso conteúdo. Eu sou a Marina Machado e até breve.